nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 4, vamos ler os primeiros 10 versículos. É fácil, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, diz lá assim, porque no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Verso 4. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo é a parte de cima do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Verso 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém. Senhor Jesus, entregamos este tempo nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por esta passagem que tu tens aqui para nos ministrar. Obrigado pela tua ceia, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pela tua salvação, obrigado porque escolheste ser o nosso amigo, o mais belo, o mais fiel. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Te peço, Senhor Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais, prepara o nosso coração como uma terra fértil para que esta palavra venha como uma semente que dê fruto, que germine, que traga mudança, transformação, entendimento de quem tu és, de quem nós somos, do que tu desejas que nós possamos vir a ser, para que haja realmente um mudar de página nas nossas vidas. É o que eu oro no nome de Santo Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem é poderosa. Ontem houve uma pessoa que estávamos ali na mesa e do nada começou a falar sobre as tentações de Jesus. Ele não fazia ideia que era isso que íamos fazer, que era isso que íamos falar. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém. Então, nós lemos o capítulo 4. No capítulo 3, o capítulo anterior, nós temos o momento em que o Senhor Jesus é batizado pelo seu primo João Batista. E é importante esta relação entre os capítulos 3 e 4. Porquê? Porque o batismo, e todos nós aqui já fomos batizados, o batismo é como um evento público que tem um significado espiritual. E nós temos aqui na sala 4 pessoas que se batizaram em junho do ano passado. Já foi há uma eternidade, junho. E onde é que está o junho? Está quase o calorzinho do junho outra vez, mas ainda falta. E nós percebemos que o batismo tem um significado profético, mas tem um significado espiritual de extrema importância. Porque no capítulo 3, no verso 17, acho que é no 17, em que o Senhor diz quando Jesus submerge das águas, é que se pode dizer assim, o Espírito Santo vem sob a forma corpórea de uma pomba e ouve-se uma voz, o céu abre-se, ouve-se uma voz que diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, naquele momento, Jesus é reconhecido perante toda a gente como o Messias. Eles ainda achavam, até aquele momento, Jesus ainda era o filho de José e de Maria. Jesus ainda era o carpinteiro. Jesus era aquela criança que cresceu, era aquela criança que quando tinha 13 anos foi à sinagoga e abriu o livro em Isaías e disse: O Senhor me ungiu para libertar os cativos, e ficou tudo assim. Mas como é que ele domina aquilo sendo uma criança ainda, um adulto que acabou de fazer o bar mitzvah? Mas só o conheciam disso. Mas nesta altura toda a gente percebeu assim: não, este é o nosso Messias, este é o Yeshua HaMashiach, é aquele que a Bíblia, aquele que a Torá nos diz que virá um dia, é aquele que Isaías nos diz que virá um dia, em cada um dos seus capítulos, ele está a chegar. Nesta altura eles perceberam que além de chegar, ele tinha a aprovação de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Porque não foi João Batista que disse: Este é o meu primo. João Batista era primo dele. Este é o meu primo, o meu amigo, o meu parceiro de brincadeira. Não. É o meu filho. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso diz que este é o meu filho. Então ali
não houve dúvidas nenhumas. E na sequência disso, como nós vimos no verso 1, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Isto é uma coisa que é importante nós percebermos e termos essa certeza no nosso coração. Jesus não foi ao deserto porque quis. Jesus não foi ao deserto porque lhe apeteceu ir passear. O diabo não levou Jesus ao deserto. Eu já ouvi pessoas aí fora dizerem que o diabo levou Jesus ao deserto para tentar. Não. A Bíblia nos diz claramente no verso 1. E o Espírito Santo levou Jesus ao deserto com um objetivo, claro, para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus não foi de impulso próprio. Por isso é importante esta correlação entre o capítulo 13 e o 4, porque nos mostra realmente a importância da aprovação para a forma como eu me movo. Quando nós não estamos aprovados por Deus, nós não podemos fazer as coisas de Deus, porque tudo o que fizermos acaba por ser a nossa alma a fazer e não é o mover de Deus. Da mesma forma, não vou dizer a maioria, mas se calhar a maioria, pronto, já disse a maioria de nós tem carta de condução. Nós podemos conduzir sem carta de condução. O que é que acontece quando formos apanhados a conduzir sem carta de condução? Vamos para o cilindró, não é? E se houver um acidente grave, como não somos políticos, podemos lá ficar 20 anos. Se fôssemos políticos era 20 minutos. Mas, tirando essa brincadeira. Porquê? Porque não estamos aprovados para fazer aquilo. Nós temos aqui quem trabalha nas plataformas de transporte de passageiros, tem que ter carta, tem que ter mais isto, tem que ter mais aquilo. Da mesma forma, todos nós nas nossas profissões temos de estar aprovados de alguma forma. Nós não podemos chegar aí ao mundo e dizer assim, eu tenho uma pós-graduação feita pela NASA. Dizer, a gente pode. Eu sei que há aí um que até anda a bater palmas ao contrário agora, que faz umas coisas engraçadas e líricas, mas a gente não pode ir por aí. A gente não podemos, eu posso dizer qualquer coisa, mas as pessoas riem-se de mim. Não é? Se eu chego a uma entrevista de emprego e digo, eu sei falar uma língua qualquer, vou fazer o quê? Vou-me testar. Portanto, na obra de Deus é a mesma coisa. Eu tenho que ser provado e aprovado por Deus. Por isso Jesus ali foi aprovado como o Messias. Teve a aprovação do Deus Todo-Poderoso. E então quando ele vai para o deserto, ele não vai apenas como alguém que vai na expectativa de algo, ele vai para cumprir uma missão. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Vejam bem como Jesus é. Jesus subiu à cruz, sabendo que não era por causa dele que estava a subir à cruz, era por nossa causa. Jesus vai ao deserto para ser tentado. Sabia que não era por ele, era por nossa causa. Tudo o que Jesus fez foi a pensar em ti e em mim. Jesus não fez nada de uma forma egoísta a pensar, não, isto é porque é bom para mim. Não. Quando Jesus faz o primeiro milagre da Bíblia, e todos nós sabemos, se não sabemos, vamos aprender agora. O primeiro milagre que Jesus faz é num casamento, a transformação da água em vinho. Jesus fez isso porquê? Para mostrar ali a todo o mundo, eu já fui aprovado lá pelo meu Pai, e agora começou. Agora preparem-se, o reino dos céus vai vir sobre este lugar, vai vir sobre as nações da terra. E nada vai ser igual a partir de hoje. E ele fez uma coisa que é impossível, que é transformar água em vinho. E mais, segundo o mestre Sala, esse vinho que estava transformado era muito melhor que o vinho que tinham comprado para dar no casamento. Portanto, aquilo que Jesus faz é a mensagem que o Senhor tem sempre para nós. É sempre melhor que o que o mundo nos pode propor. Sempre. Podemos não conseguir enxergar hoje, podemos não conseguir ter essa avaliação porque o nosso coração está atoldado. Mas nada do que o mundo nos pode oferecer se compara àquilo que Jesus nos dá. Nada, não é comparável. Mas voltando aqui, estas tentações que Jesus foi sofrer no deserto faziam parte do plano divino e Jesus sabia disso. Ele estava-se a preparar para quê? Para o seu ministério público. Porque era importante Jesus fazer isto. E Jesus esperou pelo momento certo, pela direção certa e, como eu disse, pela aprovação. Isto é um excelente exemplo para nós, porque nós temos um exemplo contrário, que até não correu mal, mas podia ter corrido mal. Eu vou-me afastar um pouquinho, mas vocês vão perceber que é importante nós falarmos de coisas que nem sempre correm bem. O povo hebreu teve escravo no Egito durante 400 anos. Todos sabemos a história, não é? O povo foi andando, ainda no tempo de José, ficou lá e ficou escravo 400 anos. E Deus disse, desde o início, que eu vou levantar um libertador para vocês. Esse libertador era quem? Moisés. Só que o povo, em vez de ficar 400 anos escravo, ficou 440. Porque Moisés, no momento errado, tomou a postura do libertador. É fácil hoje a gente criticar Moisés. Agora, se a gente se colocar no lugar de Moisés, se calhar faríamos a mesma coisa. O que é que Moisés fez? Moisés não era parvo nenhum, começou a fazer contas de cabeça. Sabia
as profecias, que Deus ia enviar um libertador. Perdão, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia tudo o que ali estava. Ele conhecia aquilo que o avô dizia, aquilo que os velhos diziam, aquilo que os anciãos diziam. Então ele obviamente começou a pensar assim: com esta idade, o único menino sou eu. Os outros todos ou foram mortos, ou foram lançados no Nilo e nunca mais ninguém os viu. Quem é que foi criado pela própria mãe sem saber com coisa? Sou eu. Quem é que está em si? Sou eu. Sou eu o libertador. Claro que começou a encher o peito de dar. E no dia em que viu um egípcio a maltratar um judeu, o que é que queixou no seu coração? É hoje o dia da libertação. Deus tinha falado alguma coisa? Não. Não era o tempo. Se atrasou o quê? Atrasou 40 anos. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Cerca de 33 anos. Com Jesus nada se atrasa, nem nada se adianta. Com Jesus é no tempo certo, no momento exato. Porque Jesus ouve o quê? A voz do Pai. Jesus não fez nada. Nada do que está relatado na Bíblia. Nem nos 4 Evangelhos, nem no livro de Atos, nem nas cartas de Pedro e de Paulo. Em nenhum lugar se diz que Jesus fez algo sem que ele dissesse sempre: eu faço o que vejo o meu Pai fazer. Portanto, Jesus estava sempre no momento certo. E em nenhum momento do seu ministério, uma coisa que nós também percebemos é que Jesus é guiado por nenhum homem. Nem por Pedro, nem por Tiago, nem por João, que eram os seus amigos mais chegados. Não. Jesus sempre foi guiado pelo Espírito Santo. Isto também é algo para nós percebermos que nós podemos ter bons conselhos de muita gente, mas o melhor conselho é sempre o do Espírito Santo. O Espírito Santo dá-nos sempre a palavra certa, no momento certo. Às vezes a gente não gosta, porque o verdadeiro amigo não é aquele que dá palmadinhas nas costas. Claro que também dá. É aquele que diz quando a gente está a fazer errado. Quando a gente está a fazer certo, diz que está a fazer certo. Quando a gente está a fazer errado e os que não são verdadeiramente amigos não dizem nada, o verdadeiro amigo chega lá e diz: não é assim. Não devia ser assim. O Espírito Santo faz isso. Com amor, com direção, o Espírito Santo faz isso. Então, mas voltando aqui. Porquê é que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e não levou, por exemplo, para a montanha? Para a praia? Não havia praia naquela altura. Era tudo. Porquê é que não levou para um outro lugar? Porque o deserto é um lugar de provação e de crescimento espiritual. Voltando aqui a Moisés, quando Moisés viu a sarça ardente, isso era onde? Era numa montanha, num monte. Normalmente, quando se fala de montanha, estamos a falar de chegarmos próximos de Deus. Amém? Quando na Bíblia normalmente se fala isso. Quando se fala de deserto, normalmente fala-se de lugar de provação e de crescimento espiritual. Segunda pergunta. Primeira foi porquê? Para que é? Uma coisa é porquê, outra coisa é para quê. Para que é que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sabia que Jesus ia ser tentado. No entanto, o Espírito Santo cumpriu o que tinha que ser feito. E porquê é que foi ele a levar Jesus? Porque Jesus não fazia nada que não fosse através de uma direção de Deus. Então, quando o Espírito Santo o leva para o deserto, porque era esse lugar mais adequado, Deus não anda por aquilo que o diabo quer, o diabo é que acaba por fazer aquilo que Deus quer, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Amém? Então, no deserto, porque é que deserto diz que deserto é um lugar de provação e crescimento espiritual? Porque o povo teve 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. O povo teve que ser preparado, purificado, provado no deserto para chegar à terra prometida. Se estás a atravessar um deserto, deixa-me dizer-te, não reclames. É porque estás a ser preparado para algo. É porque o Senhor te está a preparar para ir a um lugar onde ainda não estás preparado hoje. Eu dei há pouquinho o exemplo da carta. No meu tempo, já lá vão muitos anos atrás, a gente inscrevia-se hoje para tirar a carta de condução e só para ir daí a 4 meses ou 5 ou 6 é que fazia o exame. Até podia ter... Não havia... Hoje, se calhar, ainda está mais demorado, não faço ideia. Aquilo demorava imenso. E a gente ficava ansiosos por aquele tempo. Nunca mais ia às aulas todas, fazia os testes todos, ia falhando, ia acreditando. E ansiávamos por aquele tempo. E demorava. Mas tínhamos que esperar. O deserto, se está a passar por um deserto, não é para desesperar. É para esperar no Senhor a passagem desse deserto. Se queres passar mais rápido, pede ajuda ao Espírito Santo. Rasga o teu coração na presença do Espírito Santo para que o Senhor te possa ensinar a sair desse deserto, mas a sair com sucesso, como Jesus saiu com sucesso. Pergunta. Hoje tenho aqui perguntas para o João. O João, as perguntas dos milhões, é sempre ali com o João. Quantas vezes foi Jesus tentado pelo diabo? 3 vezes. Esta foi fácil. Esta não deu luta, não é? 3 vezes. Nós acabamos de ler isto. Pergunta. Esta já é mais difícil.
O diabo tentou Jesus mais alguma vez? Estas perguntas a gente nunca arrisca dizer nada, pode ficar mal visto, não é? Eu percebo isso. A gente faz a pergunta, há sempre um corajoso às vezes, mas a gente às vezes não diz. Abra a Bíblia comigo no livro de Lucas. Sim, a resposta é: Jesus foi tentado mais vezes. Lucas capítulo 4, verso 13. Que a gente está... Às vezes não sabemos os detalhes todos e é muito importante. Lucas capítulo 4, verso 13, diz assim: E acabando o diabo toda a tentação, isto é a visão de Lucas sobre o que aconteceu no deserto, ok? Só não está no Evangelho de João, está em Mateus, em Lucas e em Marcos. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Se diz por algum tempo, quer dizer que houve um tempo em que voltou. Ou seja, o tentador voltou de novo. Portanto, não se esgotou ali o trabalhinho dele. Então, pergunta: Jesus pecou alguma vez? Não, esta é fácil, esta todos podemos dizer. O que é que isto nos ensina? Que nós podemos resistir ao pecado. Se Jesus conseguiu, nós também conseguimos. Porquê? Porque Ele habita em nós. A gente agora podemos entrar aqui num conceito teológico da nossa unidade com Deus através de Jesus em nós, mas não vamos por aí. Mas se eu tenho Jesus em mim, a Bíblia nos diz: maior é o que está em mim que o que está no mundo. Então eu posso resistir ao pecado. A Bíblia não nos diz em lugar nenhum que é fácil, mas nos diz que é possível. Jesus resistiu ao diabo cada vez que o diabo voltou para o tentar. Então cada vez que o diabo volta para me tentar, eu tenho a força de Jesus para resistir. Amém? Mas voltamos aqui à passagem de Mateus. Uma coisa que nós percebemos nesta passagem, nestas 3 tentativas do diabo, é a sua astúcia. É o sentido da oportunidade que ele tem. Ele não é parvo. A Bíblia nos diz, se nós formos ler em Isaías, se nós formos ler em Ezequiel, se nós formos ler até em Apocalipse, a Bíblia nos conta quem ele era. A Bíblia nos ensina que ele era um querubim da guarda ungido. Ok? O problema foi quando ele achou que ele era vice-deus, que estava na lista de sucessão. Esse foi o problema dele. Ou seja, a Bíblia nos diz que ele está cá desde há muito tempo. Portanto, ele já viu muita coisa, já viu muito homem e muita mulher fazerem as coisas que nós nem nos passa pela cabeça. Então, ele é astuto, ele tem uma experiência armazenada. A inteligência artificial não foi inventada agora. Já começou lá com o Lúcifer. Aquilo vai armazenando ali nos súbditos dele, naqueles trabalhos todos. Eles têm essa memória, aquilo não se gasta, não se estraga. Então, eles vão usando, eles sabem, aquele tem aquele comportamento. Isto já aconteceu há 323 anos com o não sei quantos. Pimba, vamos fazer. Aquilo, ele é astucioso e nós temos que perceber isso. Ele não ataca as presas de qualquer forma. Ele não ataca de uma forma que sabe que eu sou imune àquilo. Deixa-me dar um exemplo. Eu dou muitas vezes este exemplo. Se eu tenho, graças a Deus não tenho, se eu tenho o vício de roubar, o diabo não me vai tentar com o vício da bebida. Amém? Por exemplo. O diabo vai-me tentar é o quê? É pôr coisas à minha frente que eu tenha facilidade em satisfazer a minha alma e a minha carne, que é roubar. Por outro lado, se eu tenho o vício da bebida, se eu sou uma pessoa, se eu sou um alcoólico, se eu sou alguém que não consigo, se vejo um copo, tenho que o esvaziar, seja meu ou do vizinho do lado, ele não me vai tentar com uma pepita de ouro aqui. Ele me vai tentar é com uma garrafinha ali. Que ele sabe que aquilo não me diz nada e o outro diz muito. O diabo trabalha desta forma. Nunca te vai tentar numa área onde tu és forte, mas vai tentar numa área onde nós somos mais frágeis, onde somos mais suscetíveis. E ele fez isto com Jesus. Nós conseguimos perceber aqui esta estratégia. Ele esperou para a primeira tentação. A Bíblia nos diz que Jesus teve 40 dias e 40 noites sem comer. E é quando chega a esse prazo, quando ele percebe que Jesus devia ter fome. Amém? Ele vai tentá-lo com o quê? Com comida. Tão simples quanto isso. Não o tentou com uma PlayStation. Não, tentou com comida. Porque o corpo de Jesus, obviamente, tinha fome. Se lhe cheirasse ali um churrasquinho, era difícil. Então, ele fez exatamente isso. Porque fez-lhe uma proposta que foi transformar pedras em pão. Vejam bem. Jesus não tinha feito milagre nenhum até aquele dia. Mas ele sabia, quando viu a pomba, quando viu a voz de Deus, ele percebeu assim: não consegui os meus intentos quando ele era criança. Vamos ver se agora consigo virar aqui qualquer coisa. Porque ele é capaz de coisas
que eu nem imagino, nem eu imagino. Isto é o diabo a pensar. Então o que é que ele faz? Ele tenta convencer Jesus a transformar pedras em pão. E connosco, como eu disse, é a mesma coisa. Ele vai ver os nossos pontos fracos, vai estudar e depois vai ver de que forma é que nos pode atacar. Vamos ver este exemplo da primeira tentação. O que é que haveria de errado se Jesus tivesse fome e transformasse as pedras em pão? O que é que há de errado nisso? Queres que eu te diga? Não teria nada de errado se a motivação fosse comer, pura e simplesmente comer. Se Jesus tem transformado as pedras em pão para comer, não teria nada de errado. Até, deixa-me dar-te um exemplo. Teve alguma coisa de errado quando Jesus multiplicou o pão e os peixes para que uma multidão pudesse comer? Não. Porquê é que não teve errado? Porque foi para matar a fome e, mais do que isso, para que o nome de Deus fosse exaltado e glorificado. É o que a Bíblia nos diz. Se o Senhor fizesse isso só para dar de comer ao povo, ele não estava a ser Jesus. Mas como ele é Jesus, ele deu de comer ao povo e o nome do Pai foi exaltado. Só que neste caso, a motivação do diabo não era que Deus fosse exaltado, nem era só apenas comer. Era pôr à prova a palavra de Deus. Era dizer que Jesus vai fazer uma coisa, porque não consegue cumprir o seu propósito. Qual era o propósito de Jesus? 40 dias, 40 noites sem comer. E o diabo estava-lhe a dizer assim, eu vou colocar Jesus em causa. E então Jesus, obviamente que não cai nisso. Percebeu? A motivação dele não é estar preocupado com a minha saúde e quer que eu coma, não. A motivação dele é eu pôr em causa o que Deus tem para mim e para a humanidade. Profeticamente falando, o que é que esta tentação de Jesus representa para nós? Representa a nossa tentação de satisfazermos as nossas necessidades físicas, materiais, financeiros, os nossos desejos, acima de quê? Das necessidades espirituais. Quando nós pomos a nossa vontade acima daquilo que sabemos que é a vontade de Deus. Quando Deus me diz, senta ali, e eu digo assim, não sento, ou digo, vou-me sentar, mas é dali porque é ali que eu quero. Ou seja, quando eu faço alguma coisa não obedecendo à vontade de Deus, mas obedecendo à minha vontade, eu estou a cair exatamente nesta tentação. É errado ter necessidades físicas, desejos financeiros, desejos materiais? Não. Mas não devem estar acima dos desejos espirituais, nem das necessidades espirituais. Isto quer dizer o quê? Que eu tenho que ter equilíbrio na minha vida e não fazer nada, não me devo fazer nada, sem perceber aquilo é uma armadilha para eu me desviar do que Deus tem para mim, ou realmente é uma coisa boa que Deus está a criar para mim. Porque a forma como as coisas são apresentadas, como este exemplo de transformar pedras em pão, podia enganar aquilo que fosse mais incauto. Se nós não estivéssemos atentos, se Jesus não soubesse o seu propósito, quando nós não conhecemos a Bíblia, porquê é que nós insistimos tanto para se estudar a Bíblia? Porquê é que nós insistimos tanto para se estudar na escola que nós temos? Porque se nós conhecermos a Bíblia, é mais fácil nós não cairmos nas estratégias astuciosas que o diabo tem para nós. Porque se nós, às vezes, cheio de boas intenções, nós caímos, como se diz, que nem uns patinhos ali, espalhamos-nos ao comprido completamente. Então, se Jesus tivesse escolhido transformar as pedras em pão, ele estava a não confiar no Deus que o levou ao deserto. E quando eu estou a fazer algo debaixo do propósito de Deus e vem uma adversidade, vem uma dificuldade, e eu entro por um atalho que me vai resolver o problema, que eu sei que não é o certo, eu estou a fazer o quê? Eu estou a cair na primeira tentação do transformar as pedras em pão. É tão simples quanto isto. Cada uma destas tentações vai nos mostrar o que é que nós podemos e o que é que nós não devemos fazer. E o que é que Jesus fez quando o diabo o tentou? Voltando aqui à passagem. Gritou, zangou-se, murmurou, chamou-lhe de nomes, deu-lhe algum pontapé? Não. Nada disso. Poderia fazê-lo. Era bem dado. Mas Jesus usou o quê? A palavra. Jesus usou a palavra de Deus para responder à tentação. Neste caso, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está a dizer? Não interessa o que me apresentam fisicamente, interessa-me o que o Pai me apresenta espiritualmente. Ou seja, Jesus está-nos a dizer que quando alguma coisa nos é apresentada e nós podemos sentir que aquilo não é de Deus, é aqui na Bíblia que está a resposta se aquilo é de Deus ou não. Não é na minha cabeça nem no meu coração. E o que é que aconteceu depois de Jesus ter dito isto? O diabo foi embora? Não. O bicho ficou e não desistiu. Sabem porquê? Porque ele é piolhoso. Ele não desiste. Ele continua a insistir a ver se apanha mais uma possibilidade. Tentou mais uma para ver se resulta.
Então o que é que ele pensou assim? Isto, eu imaginando como é que o diabo pensa, bem, com as questões materiais não resultou, vou ver agora se resulta de outra forma qualquer. E se ele pensou isto com Jesus, contigo e comigo pensa da mesma forma. Não penses que ele vem com a tentação. E a gente não cai. E ele desiste e vai embora. Não. Ele vai ficar atento e vai lá à tal base de dados dele de inteligência demoníaca e vai ver o que é que acontece, o que é que eu posso usar para o apanhar na curva a seguir. E foi isso que ele fez com Jesus. Não funciona de uma forma, funciona de outra. Então a Bíblia diz-nos no verso 5 que ele levou Jesus. Vê bem. Ele levou Jesus. O que é que nós percebemos aqui desta palavra quando diz ele levou Jesus? Quer dizer uma coisa muito simples. Que ele encorajou Jesus a ir a um lugar. Ele não levou Jesus pela mão, ok? Ele disse, agora vamos ali. E quando ele leva Jesus ao pináculo do templo e desafia Jesus a saltar, ele está a fazer o quê? Ele está a usar o Salmo 91. O diabo está a usar uma coisa que está escrita, em que diz lá no Salmo 91 que o Senhor dará ordens aos seus anjos para que nenhum de nós tropece em alguma pedra. Ele usou essa frase para Jesus. E o diabo é tão astuto, é tão sem vergonha, que usa a palavra de Deus para fazer de contas que está bem, está tudo bem e que está tudo certo. E ao fazer isto, nós precisamos aprender também uma coisa. É que há muitos aprendizes do diabo aí fora, com palavras muito jeitosas na internet, com uma eloquência fantástica, mas que dizem coisas usando a palavra de Deus, mas que nos afastam para longe de Deus. Esta tentação que o diabo fez com Jesus, a palavra de Deus diz exatamente isto no Salmo 91, mas não diz da forma que ele usou. Ele usou isto para dizer, vamos testar Deus, vamos ver se é verdade a palavra de Deus. E o Salmo 91 não nos fala disso. O Salmo 91 fala-nos de buscarmos refúgio e confiança em Deus. Não nos fala de testar Deus. Deus não se testa porque Deus é o grande eu sou. Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Mas o diabo usou dessa forma. E esses especialistas que andam ali fora também, andam exatamente a tentar usar a palavra de Deus. E a gente até acha que aquilo é a palavra de Deus, só que dita de uma forma completamente enviesada e que nos afasta do caminho que o Senhor tem para nós. E o diabo tenta sempre desacreditar Deus através de uma conversa. O que é que o diabo fez com Adão e Eva? O diabo, pelo menos na minha Bíblia, lá em Gênesis, o diabo não chegou a Adão e Eva e disse que era mentira o que Deus tinha dito. O diabo tentou semear uma dúvida, dizer assim, e aquela árvore? Aquela árvore, diz a Eva, aquela árvore, Deus disse para não comermos, porque se comêssemos certamente morreríamos. O que é que o diabo diz a seguir? Tens a certeza que foi isso que Deus... Ele não diz que Deus te disse. Será que é isso? Tens a certeza que é isso? Talvez não seja bem isso. Como o coração dela já não estava bem, quando entra esta dúvida através da palavra de Deus, a pessoa caiu na esparrela. Foi a primeira a cair na astúcia do diabo. Então, ele vai sempre usar esta palavra de Deus, muitas vezes, para nos tentar colocar à prova, como fez com Jesus. Quando é que nós, muitas vezes, caímos nesta tentação da palavra de Deus? Ou quando ouvimos quem não devemos e isso nos leva para outros lados, ou quando, muitas vezes, exigimos provas ou milagres ao Senhor para podermos fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Quando nós fazemos isso, nós estamos a testar a palavra de Deus. Atenção, deixem-me fazer aqui já uma ressalva. Não estou a dizer quando nós queremos fazer prova do que Deus nos está a pedir. Temos o exemplo de Gideão e de outros. Porquê? Porque nós às vezes não estamos seguros e quando não estamos seguros pedimos a Deus que nos prove, como foi com Gideão. Faz aqui o novelinho de lã. É diferente. Uma coisa é eu pedir uma confirmação de uma palavra. Uma coisa é eu pedir, Deus, será que eu entendi bem o que tu me estás a pedir? Será que esta direção é mesmo assim? E eu oro para que Deus me dê uma confirmação. E Deus usa a vida de alguém para trazer uma palavra de sabedoria, de conhecimento. Deus usa a vida de alguém para me trazer uma passagem bíblica. E aí é diferente. Outra coisa é quando eu vou exigir, não, Deus, eu só faço isso se... Estão a perceber a diferença? Não. Eu só me posiciono dessa forma se fizeres alguma coisa. Aí eu estou a fazer o quê? Eu estou a pôr Deus à prova. E nós não podemos cair nessa tentação. Jesus não caiu. Sabes porquê que Jesus não caiu? Jesus não caiu por duas razões. Primeira, porque ele conhece a palavra de Deus. E sabe o que é que está lá escrito. Jesus conhece o Salmo 91, obviamente. E ele sabe a intenção do que lá está escrito. Porquê é que está escrito. E onde é que nos leva quando nós
interiorizamos e vivemos dessa forma. E em segundo lugar, porque Jesus conhece Deus e sabe que Deus não é para ser posto à prova. Sabe o que está no coração de Deus. Então, se nós tivermos intimidade com Deus, se nós conhecermos a palavra, nós não caímos nestas esparrelas do inimigo. É tudo simples. Nunca nós temos na Bíblia, eu ia dizer no mundo, mas não quero ir por aí, nós não temos na Bíblia nenhum exemplo em que o diabo usa coisas que não sejam entendíveis por nós, estivermos na presença de Deus. Deixem-me dizer-vos uma coisa também importante para nós termos. Estamos a falar de tentações, estamos a falar. O diabo não tem nem a capacidade de ler a nossa mente, amém? Isto é uma coisa que tem que estar clara para nós. O diabo não tem essa capacidade, esse poder, nem tem a capacidade, nem o poder de colocar coisas na nossa mente. Okay? Isto é, a Bíblia nos diz isto, não sou eu, é a Bíblia. O diabo não pode nem ler a minha mente, nem colocar um pensamento na minha mente. O que o diabo pode, e eu sei entrar em grandes detalhes, é soprar uma ideia que eu ouço. E às vezes, quando a minha mente já anda a trabalhar certas coisas minhas, por causa de fraquezas da minha alma, aquela ideia, quando é soprada, eu agarro aquilo ali, olha que maravilha, é mesmo isto que eu vou fazer. Mas não, ele não tem essa capacidade, ele pode soprar isso. Mas isso, qualquer um de nós, imagine, às vezes nós quando vamos à praia, a água aqui da costa não é muito quentinha, não é? Na costa nem, só no Brasil é que é quentinha. A gente às vezes está ali na água, molha o pé, não molha o pé, anda para a frente, anda para trás, que aquilo está agreste às vezes. A gente às vezes precisa de um incentivo. Se alguém chegar ali, entrar e dizer, afinal não está, a gente ganha a coragem e vai. A pessoa influenciou-nos, sim, mas a decisão foi nossa. Influenciou por si, não está tão frio quanto isso. Às vezes engana-nos que a gente arrebenta logo a seguir. Mas a verdade é que a gente vai porque alguém passou ao lado e diz, ai, está tão quentinha. E a gente vai. É a mesma coisa com uma comida. A gente às vezes não quer provar aquela comida e toda a gente diz, ai, está tão bom, ai, está tão bom, ai, está tão bom. Puseram alguma coisa na nossa mente? Não, só superaram. Está bom, está bom, está bom. E a gente vai e come. Porquê? Já tínhamos vontade de comer. Se não tivermos vontade, todos podem dizer, é bom, é bom, é bom, é bom, mas a gente não come. A decisão é sempre nossa. A decisão de Jesus foi não cair na tentação. A decisão de Jesus foi responder usando o quê? A palavra de Deus. E Jesus disse de uma forma muito simples, não deveremos tentar o nosso Deus. E o diabo foi-se embora. Não. Mais uma vez, o bicho não desistiu e tentou. Então, pois, o que é que aconteceu? Qual foi a última tentação que nós temos aqui nesta passagem? No verso 8, a Bíblia nos diz que ele levou Jesus a um monte muito alto e tudo o que a vista dele alcançasse, ele lhe daria. Os povos, as nações, as riquezas, os bens, tudo o que ele visse, lhe daria. O que é que ele exigia em troca? Tinha uma condicionante de se prostrado o adorasse. Aquilo é um problemazinho de alma que ele tem que se sentir. O adora, não consegue. Há alguns. Mas... Então, ele pediu uma coisa, ele dava tudo em troco apenas de uma adoração de um segundo, de um Jesus prostrado. Esta tentação fala-nos de quê para nós? Fala-nos, e ele também, fala-nos de riquezas, fala-nos do amor ao dinheiro, fala-nos do poder, do orgulho, fala-nos da importância de sentirmos que somos os tais. Mas, acima de tudo, esta tentação fala da obediência e da adoração a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, sabemos quais são os 2 mandamentos que o Senhor Jesus juntou nos 10 e fez 2. Não é? Adorarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Se nós soubermos só isto, e isto for algo que está gravado no nosso coração, se alguém me disser assim, ajoelha-te aí e adora-me que eu vou-te dar tudo. A gente não cai nessa. Sabemos que é o bicho a tentar nos enganar ou fazer outra coisa qualquer. Então, Jesus sabia isso. Jesus conhecia a palavra. E mais uma vez, o Senhor respondeu usando a palavra que é somente ao Senhor teu Deus tu adorarás. Portanto, só que desta vez o diabo foi embora. Sabem porquê? Porque Jesus disse, vai-te embora, Satanás. Está lá no verso 19. E ele obedeceu. Porque quando Jesus dá um comando, tem que obedecer. Por isso é que nós, quando estamos a ministrar, quando estamos a cuidar de vidas, quando há uma pessoa que está debaixo de uma opressão demoníaca, se der uma direção debaixo da autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus não é nenhuma varinha do Harry Potter, ok? Que faz coisas em Hollywood. O nome de Jesus
é um nome que os demónios tremem. O nome de Jesus, a autoridade que está debaixo do nome de Jesus, é uma autoridade que os demónios temem, porque sabem... Pensa assim um pouquinho neles. A Bíblia nos diz que o diabo tem um império das trevas, é o imperador das trevas. Que ele tem um império, mas ele não tem as chaves desse império. O que a Bíblia nos diz é que o Senhor Jesus, quando subiu à cruz, naqueles 3 dias em que ele entrega o seu espírito na mão de Deus, ele foi ao inferno e trouxe as chaves do inferno. Tu tens as chaves da tua casa aí contigo, eu também tenho as minhas. O diabo não tem as chaves da casa dele. Deve ser frustrante, mas ele não tem as chaves da casa dele. Por isso é este ódio todo, por isso é esta vontade de enganar, mas ao mesmo tempo tem que obedecer, porque Jesus tem as chaves dele. Ele reconhece o poder de Jesus em todo o tempo, reconhece o poder da autoridade do sangue de Jesus. Ele sabe que tem que se obedecer. Então, quando Jesus lhe diz para ir embora, ele foi embora. E agora deixa-me lembrar-te um conceito muito importante para nós percebermos e entrarmos no detalhe destas tentações sobre as nossas vidas. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Uns mais altos, uns mais baixos, uns mais bonitos, uns menos bonitos, mas somos todos lindos e maravilhosos aos olhos de Deus. Amém? Mas esta triunidade que nós temos é importante. Por isso o diabo sabe que cada uma destas 3 tentações que ele fez foi em cada uma destas áreas. E é isso que o Senhor nos quer ministrar hoje sobre nós. Cada uma destas tentações, uma foi sobre o espírito, uma foi sobre a alma e uma foi sobre o corpo. Porque é assim que ele tenta fazer as coisas. Deixa-te mostrar. Tentação na carne, a fome. Quando ele desafia Jesus a transformar as pedras em pão, foi uma tentação na carne, porque Jesus tinha fome. Depois ele faz uma tentação no espírito. Quando ele lhe diz, põe o orgulho, põe ali a altivez, é uma tentação no espírito. Quando ele diz, atira-te, que os anjos te vêm buscar, é uma tentação no espírito, porque era uma questão espiritual que estava ali. E por último, ele faz uma tentação na alma. Porquê? A sensação de poder, o regozijo do poder, da autoridade, da riqueza, é a nossa alma. Não sei se vocês se lembram de um anúncio há uns anos, fazendo publicidade a uma marca de televisão, que era a Sony. Tinha um anúncio muito engraçado na televisão. No tempo em que se podia ver televisão, tinha comerciais. Hoje em dia aquilo não tem nada que se aproveite. E era um vizinho que chega à casa... Um vizinho que chega à casa, não. Uma pessoa que chega à casa, uma fila de moradias, chega com uma televisão, imagina, 40 polegadas. Uma Sony, claro, propaganda. Ele sai do carro com a televisão de 40 polegadas, o vizinho estava a lavar o carro, olha para ele, mete-se no carro e de bocado vem com uma de 60. Ou seja, compraste uma de 40, a minha já é maior que a tua. Isto é a nossa alma. Se calhar a televisão dele era melhor, mas... E a nossa alma funciona assim. Então esta tentação na alma foi o ser dono disto tudo, o ser importante. O diabo sabe onde é que nos pode apanhar. O diabo sabe, por isso nós temos que estar atentos para não cair nestas coisas. E o que nós aprendemos com este exemplo desta passagem de Jesus é a forma como Jesus lidou com as tentações. É como tu e eu temos que lidar com as tentações. Não pode ser de forma diferente. Nós temos que nos saber posicionar, saber quem somos em Cristo e agir dessa forma. Amém. É fácil? Não. É possível? É. A Bíblia não nos diz em tempo nenhum que tudo é fácil, mas nos diz em todo o tempo que tudo é possível. Porquê? Porque se a nossa postura for andar acompanhados do Espírito Santo, tudo é possível. Então, agora fazer uma pergunta dos 10 milhões. Jesus foi tentado mais alguma vez que esteja escrito na Bíblia depois destas 3 tentações? Sim. Está escrito na Bíblia. Uma tentação muito mais difícil que qualquer uma destas. Eu vou partilhar isso contigo, quer dizer, eu não, a Bíblia, no capítulo 26. Vamos ao capítulo 26, estamos no livro de Mateus. Vamos lá, capítulo 26. Vamos mostrar que isto foi simples comparado com o que Jesus passou no capítulo 26 de Mateus. Vamos ler do versículo 36 até ao versículo 44. Vou ler aqui 9 versículozinhos. Já estamos todos lá, Mateus 26, versículo 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. É um jardim, Getsemane quer dizer prensa.
e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além a orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma... Olha, Jesus tinha alma, já sabiam. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Já temos aqui uma dica para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém. Para mim, é muito difícil de ler esta passagem, porque ela mostra a dor que o Senhor Jesus teve por minha causa. Enquanto que aquelas 3 tentações que nós lemos lá no capítulo 4 não tinham nada a ver comigo, tinham a ver com o ministério de Jesus. Estes 3 momentos, esta dor que o Senhor passou, foi por minha causa. E a gente às vezes, como a gente sabe o fim da história e a nós não nos dói nada, achamos que as coisas são fáceis. Pergunta: porquê é que Jesus teve que voltar 3 vezes ao jardim para orar? Porque cada uma das vezes ele foi tentado numa área. Uma vez foi tentado no espírito, outra vez foi tentado na alma e outra vez foi tentado na carne, no corpo. E é isso que nós conseguimos perceber aqui. Se analisarmos cada uma destas 3 tentações, que a gente já está um pouquinho adiantados e não vou detalhar isso, mas depois em casa leiam e busquem do Espírito Santo esta direção, a gente vai perceber que em cada vez que ele foi tentado numa destas áreas, por assim dizer. A última delas é quando Jesus é tentado no Espírito e nessa altura Jesus submeteu-se à vontade do Pai. Jesus disse: seja feita a tua vontade. E Jesus sai dali, do Getsemane, da prensa, onde foi prensado, onde chorou sangue, onde suor eram gotas de sangue, e o Senhor foi acordar os discípulos e foi-se entregar para que o traidor o pudesse levar. Porquê que Jesus fez isso? Porque Jesus era Deus e homem. E como homem, Jesus sentia a mesma coisa que eu e tu sentimos em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Jesus ria quando havia uma coisa alegre. Jesus entristecia-se quando havia uma coisa que era triste. E Jesus, o Jesus homem, estava-lhe a custar saber que se ia entregar. Mas mais do que isso, Jesus sabia uma coisa que nós só soubemos mais à frente. Jesus, quando subiu à cruz, a Bíblia nos diz lá em Coríntios, que há um momento preciso, muito preciso, em que a Bíblia nos diz que Deus o fez pecado por nós. Quem está em pecado consegue estar perto de Deus? Não, a Bíblia nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e da presença de Deus. Então Jesus sabia que ia haver um momento na cruz em que ele ia estar longe do Pai. E, para mim, essa dor é maior que qualquer dor física que Jesus passou na cruz. Porque ele é um com o Pai. É uma trindade de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Há um Deus Todo-Poderoso. Há um Jesus que nos salva. Há um Espírito Santo que anda de acordo com a palavra de Deus fazendo. Mas eles são um só. Então, ele sabia, por isso ele foi àquele jardim, porque ele sabia: eu vou sofrer na minha carne, a minha alma vai doer porque eu vou ver os... Acham que Jesus... O que é que Jesus sentiu quando um homem que andou com ele 3 anos o trai? Doeu-lhe na alma. Como quando a gente tem alguém de nossa confiança, nosso amigo, e que nos faz uma coisa... Dói na nossa alma, não é no espírito nem na carne, é na alma. Então Jesus sabia que eu ia sofrer na carne, tudo o que eu sofri, ia sofrer na alma, mas ia sofrer no espírito. Então Jesus foi pedir ao Pai: Senhor, eu acho que eu não... Versão minha do Pedro, eu não sei se eu sou capaz. Ajuda-me. Isto
É o que Jesus faz aqui. Um pedido de ajuda porque acha que não vai ser capaz. E nós é isso que temos que fazer quando achamos que não somos capazes de lidar com algo. Quando sentimos, temos que ser humildes como Jesus, que era Deus, humilde para dizer, Pai, eu não sei se eu vou ser capaz. E Jesus fortaleceu-se ali. E Jesus não caiu na tentação. Jesus podia ter saído dali, chegava ao pé dos discípulos, pessoal, vamos embora, vamos para a Galileia, dá um passeio de barco. Não. Jesus saiu dali e disse, o Filho do Homem vai cumprir aquilo que está escrito. E é isso que nós temos que fazer. Não interessa se é fácil ou difícil. É o que Deus tem para mim. Não sou capaz. Mas aquilo está-me a apetecer, aquilo está uma coisa... Jesus, me ajuda. Espírito Santo, dá-me essa força. Abre os meus olhos para eu ouvir o engodo que está ali. Abre os meus ouvidos para eu ouvir a conversa maligna que está ali. Fechar a minha boca para eu não comer aquilo que está ali, que eu sei que é errado para mim. É isto que nós temos que fazer, à semelhança do que Jesus fez. Jesus escolheu não cair na tentação para que tu e eu hoje pudéssemos escolher isto. A gente hoje pode escolher, eu quero o quê? Eu quero ir para o inferno ou quero ir para o céu? Eu quero ser escravo do mundo ou quero ser livre em Jesus? Eu quero viver no pecado ou quero estar na graça? Jesus nos deu esta possibilidade de escolha. Porquê? Porque sofreu ali. E ali, quando Ele toma esta decisão, Ele nos diz, e hoje nos mostra este ensino, eu posso escolher entre a escravidão e a liberdade, eu posso escolher isso tudo. A escolha é sempre minha. Há uma coisa que eu não vos posso dizer que não vai acontecer, porque não posso. O diabo vai tentar sempre. Porque ele é o inimigo das nossas almas. Ele só para no dia em que o Senhor nos recolher para perto dele. Ou nós formos para o pé dele. Ele não para. Ele só para nessa altura. Ou quando o Senhor nos recolher ou quando nós estivermos a fazer o que Ele quer. Ele não para. Porquê? Porque Ele odeia-nos com todas as suas forças. Porque o Senhor... Não vou entrar por aí. Leiam o Salmo 8 em casa depois. Mas nós não podemos cair nestas esparrelas dele. Nós não podemos desperdiçar o sacrifício de Jesus. E este ensino que o Senhor hoje nos traz não é para te acusar a ti nem a mim. É para nos dizer, é possível não cair. É possível resistir e não cair. É possível dizer, como diz a palavra do Senhor, resistir ao diabo e ele se fugirá, se afastará, dependendo das versões. Mas para isso temos que estar o quê? Firmes no Senhor. Se eu ficar firme no Senhor, se eu ficar próximo do Senhor, Ele foge. Esta passagem do Senhor não é para mostrar que nós fazemos coisas erradas. Não é para mostrar as nossas falhas nem as nossas fraquezas. É para nos mostrar que a partir de hoje pode ser diferente. Depende de mim. Se calhar eu não sabia, se calhar algum de nós não sabíamos que a decisão é minha. E a gente às vezes anda enrolado. Eu há bocadinho dei o exemplo da praia. Todos nós com certeza já ficamos enrolados numa onda, é ou não é? A gente às vezes arma-se em campeões da natação, como o outro treinou meia hora e depois ganhou um triatlo. Mas a gente às vezes acha que fazemos essas coisas e vamos lá para as ondas, podemos alguém mergulhar, a onda vem mais forte. Não é? E a gente vai enrolado na onda. É como aquelas ondas de Nazaré com 30 metros de altura. Se calhar a gente acha que aquilo não custa nada. Uma onda daquelas quando cai em cima de alguém é como se caísse um prédio. Aquilo é uma coisa assustadora. Se a pessoa se apanhar a onda a jeito, só sente um impactozinho. Se apanhar a onda no máximo de energia que a onda larga, por assim dizer, quando ela cai, a pessoa é despedaçada, não fica nada. Portanto, aquilo não é ao calho. E nós às vezes somos enrolados numa onda e nós vamos na onda. Mas o mundo nos quer enrolar na onda. O Senhor nos está a dizer hoje, eu posso sair da onda e não ser enrolado nela. Eu posso tomar as decisões. Jesus resistiu porque conhecia o Pai e a sua palavra. Nós, para resistirmos, temos que conhecer a palavra de Deus. Eu sei que às vezes é repetitivo nós aqui de cima, quando ministramos, eu ao pastor, dizermos sempre, é importante ler a Bíblia. Não é porque é algo que nós temos que dizer, mas é porque é algo que é fundamental para nós. Eu tenho que dizer, eu tenho que dar sempre este exemplo. Nós, pelo menos 3 refeições por dia nós fazemos, quando não estamos em jejum. Não é? Pequeno almoço e jantar. Às vezes ainda fazemos um lanchinho. Se houver uma festa como a de ontem, fazemos um lanchão. E se a gente chega a qualquer lugar, a gente come, a gente bebe um café. Porquê? Porque é agradável. Mas não é só porque é agradável. Se nós deixarmos de comer, o que é que acontece? O nosso corpo deixa de ter energia e a seguir esvazia, ficamos doentes e morremos. O nosso corpo funciona com energia. As pilhas de Duracell não funcionam daqui. Tem que ser a comidinha que é transformada em energia. O espírito é igual. O espírito tem que ser alimentado. Só que o espírito ainda tem uma coisa diferente.
é a forma de eu me alimentar é ler a Bíblia, é a forma de eu conhecer Deus. Pensa assim. Quem aqui acha que Deus é bom? Quem tem a certeza que Deus é bom? Mas mesmo assim, a gente não deve ir passar a eternidade com alguém que não conhece. Tu ias passar férias com alguém que não conhecesses? Eu não ia. Sei lá, se a pessoa tem um hábito qualquer que para mim é muito estranho. Não é? Se a pessoa tem... Imaginem, toma banho com vinagre, por exemplo, eu já não podia lá estar naquela casa. Aquilo para mim era horrível. Não é? Coisa simples. Mas eu sei que Deus não tem vinagre lá. Portanto, eu estou à vontade. Porque a Bíblia não nos diz nada disso. Ou seja, eu não devo querer passar a eternidade. Eu tenho 60 anos. A esperança média de vida que nós temos aqui, a esperança máxima de vida, serão que é mais 30, 40 anos. Mas com Deus eu tenho a eternidade. Eu não vou querer passar a eternidade com alguém que eu não conheça bem. O que é que eu sei que há de bom lá em cima? Muito. Se eu não ler a Bíblia, é só de ouvir falar. Se eu ler a Bíblia, eu fico mais convencido que aquilo é verdade. Se eu ler a Bíblia e chego lá a Apocalipse, eu sei que a gente está a divagar, mas... Se eu ler a Bíblia, eu chego lá a Apocalipse, e a Bíblia nos diz que há uns reis que estão sentados em tronos, que têm umas coroas na sua cabeça, e que eles fazem o quê? Eles se prostram, lançam as coroas e dizem: Santo, Santo, Santo. Isto mostra-me que é um lugar bom para eu viver. Não, para mim, seja importante ter um trono, importante é quem está no trono. Não pela coroa, mas porque é um lugar onde eu só estou a fazer coisas boas. Estou a adorar o Deus Todo-Poderoso e estou a perceber ali uma unidade imensa em que todos fazem o mesmo e mais, não se cansam. Porquê? Porque cada vez que eles olham para Deus, veem uma face de Deus que não conheciam e não conseguem ficar indiferentes e o desejo deles é o quê? É adorar essa forma de Deus que eles não conheciam. E isto é assim ininterruptamente, desde sempre, e há de ser a eternidade toda. Então, leiam a Bíblia. Eu tenho a certeza que vocês não vão desistir de querer a vida eterna, amém? Mas a gente conhecer um pouquinho de Deus permite-nos, no tempo em que nós temos que resistir e escolher tomar a decisão, nós podermos perceber o que fazer e como fazer. E deixa-me dizer-te uma coisa. O Espírito Santo que guiou Jesus é o mesmo Espírito Santo que guia a ti e a mim hoje. Não mudou nada. É o mesmo Espírito Santo amoroso, é o mesmo Espírito Santo que é cavalheiro, é o mesmo Espírito Santo que cuida de nós na estalagem que é a Igreja, é o mesmo Espírito Santo que tem paciência. A gente costumamos usar uma frase que até não é muito correta, costumamos dizer que aquelas pessoas que são muito pacientes, nós dizemos que têm paciência de Jó, não é? A gente devia dizer que tinha paciência do Espírito Santo, que ainda tem mais paciência que Jó. Porque a gente faz as coisas erradas e o Espírito Santo vem novamente até nós e diz: vá, eu vou-te ajudar mais uma vez. O Espírito Santo não contabiliza as vezes que eu fiz errado. O Espírito Santo contabiliza o que eu vou ser a partir do momento em que eu me arrependo e me posiciono. Porque Ele sabe que o mundo pode mudar se um de nós decidir hoje posicionar-se e não cair mais em tentação. E como Ele sabe isso, Ele nos trouxe esta mensagem que eu sei que pode não ter sido fácil de ouvir, mas que nos ajuda a entender quem nós podemos ser em Jesus. Podemos ficar de pé para terminarmos, para orarmos, para entregarmos este tempo, para selarmos este tempo. Sabem, no mundo espiritual nós aprendemos ao ler a Bíblia. E a pastora já nos ministrou aqui sobre isso com muito detalhe, que nós podemos contar os tempos. Não só as estações, mas os tempos. A Bíblia nos diz que havia uma tribo de Issacar que tinha esse discernimento para poder entender os tempos e contar os tempos. Qualquer um de nós, lendo a Bíblia, qualquer um de nós, vivendo em parceria com o Espírito Santo, nós conseguimos começar a discernir os tempos. Há tempo de rir e tempo de chorar. Há tempo de estar parado e há tempo de se mover. Se nós ficarmos parados quando Deus nos diz para mover, é porque não entendemos o tempo. Quando nós nos movemos e Deus diz para, é porque não entendemos o tempo. Quando a gente está na rua a atravessar, a gente atravessa quando é tempo, é quando o sinal está verde. Se a gente atravessar quando o sinal está vermelho, podemos atravessar, podemos nunca mais atravessar o mundo.
Nós não podemos mover-nos quando não é, nem ficar parados quando é para mover. Que hoje a gente consiga entender através deste exemplo simples, mas complexo de Jesus e das suas tentações. Temos tudo a nosso favor. Só temos que nos posicionar e decidir. Temos que fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, obrigado por não transformaste o pão, a pedra em pão. Senhor Jesus, obrigado por não te saltaste no pináculo do templo. Senhor Jesus, muito obrigado porque não te prostraste perante Satanás, não o adoraste. Senhor Jesus, muito obrigado porque no jardim do Getsemane tu escolheste a minha vida, tu escolheste a vida dos meus irmãos, tu escolheste os nossos filhos, escolheste os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Tu escolheste que haveria mudança em nós e tu escolheste acreditar e confiar em nós. E hoje eu entrego a vida de cada um de nós nas tuas mãos, Senhor Jesus. Vem trazer-nos disciplina para ler a tua palavra, vem trazer-nos a vontade de decidirmos corretamente e a partir de hoje dizermos: eu não aceito mais isto na minha vida, eu não aceito mais que esta tentação me corroa a alma, eu não aceito mais que este vício faça a minha carne fazer o que não deve, eu não aceito mais que este pecado domine o meu espírito. Eu quero que o meu espírito seja uma extensão do Espírito Santo do Deus vivo, que me muda, que me transforma, que me faz ser alguém diferente. Deus, eu oro para que tu possas vir tocar em cada um de nós nesta manhã, Senhor. Que o teu Espírito Santo se possa mover no nosso meio, que o teu Espírito Santo possa vir tocar as nossas vidas agora, Deus. Tu sabes, a tua palavra te diz, tu sondas os nossos corações e esquadrinhas das nossas mentes. Então vem, Senhor, ver o que há em nós que tem que ser mudado nesta hora. Que a gente se possa render a Ti, que o Teu povo se possa render a Ti, não somente para Te adorar, mas dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, transforma-me, muda-me, purifica-me, não quer ser mais o mesmo, não quer ter mais aquele erro constante. Se precisas de perdoar alguém, é agora o tempo. Se não conseguiste perdoar na ceia, perdoa agora. Se há algo que o Espírito Santo está a trazer à tua mente nesta hora, não deixes para mais tarde. Ele é o nosso amigo especial. Deixa-me falar contigo.